Senhor presidente, senador Jorge Viana, senhores senadores, senhoras senadoras, um itinerário preocupante que nos conduz rumo ao pior ano da logística agrícola é o tema do nosso pronunciamento nesta tarde. Um alerta oportuno e sensato da lavra do competente especialista em agronegócio e bioenergia, Marcos Janck, nos levou a trazer à tribuna nossa preocupação quanto ao itinerário que nos conduz ao pior ano da logística agrícola nacional. Faço algumas considerações iniciais para situar o assunto, senhor presidente. O Brasil colhe a maior safra de sua história, algo em torno de 185 milhões de toneladas de grãos e oleaginosas, 11% mais que o registrado na safra anterior. Nesse contexto, nos transformamos no primeiro produtor e exportador mundial de soja. Deslocamos ainda os norte-americanos da posição de primeiro exportador mundial de milho, uma façanha que ocorreu na esteira da terrível seca que assolou os Estados Unidos em meados do ano passado e provocou quebra de safra que rompeu 110 milhões de toneladas de grãos. Peço a atenção dos senhores senadores. O referido especialista relata que, ao participar recentemente de um evento nos Estados Unidos, a questão mais debatida e que suscitava mais dúvidas não dizia respeito à estimativa da nossa safra, mas sim quanto aos volumes de soja e milho que serão efetivamente escoados através de nossos portos até o início da próxima safra americana. A preocupação quanto aos meandros da logística agrícola nacional é gritante. Não há qualquer resquício de dúvida lá fora no tocante à capacidade do Brasil de responder rapidamente no quesito produção. O Brasil, no campo, é imbatível. O produtor brasileiro é competente. Perdemos quando chegamos no momento da competição, da comercialização. Reproduzo alguns dados do especialista em tela. Soja. Ampliamos a área plantada em quase 3 milhões de hectares em apenas um ano. Milho. A segunda safra de milho, erroneamente chamada de safrinha, e plantada após a colheita de soja no mesmo ano agrícola, superou a safra de verão em mais de 6 milhões de toneladas nos 2 últimos anos. Registre-se que esses dados traduzem uma extraordinária vantagem competitiva da agricultura tropical, algo que jamais se reproduzirá num cenário de clima temperado. Veja o colapso logístico. Alguns agravantes que delineiam o risco iminente rumo ao pior ano da logística agrícola. Em apenas um ano, surpreendentemente, ampliamos a nossa exportação potencial de milho e soja em 18 milhões de toneladas, 36% superior que a safra anterior. A vertente mais expressiva da expansão de soja e milho acontece nos estados de Mato Grosso, Goiás e Bahia, especificamente em áreas que se situam entre 1.000 e 2.300 quilômetros de distância dos portos. Se adicionarmos ainda as exportações de 25 milhões de toneladas de açúcar e a importação de 18 milhões de toneladas de matérias-primas para fertilizantes, não é de todo improvável que assistiremos este ano à maior asfixia na logística de granéis da nossa história. Veja o congestionamento dos portos. Atualmente, as filas para atracar nos portos de Santos e de Paranaguá são 2 a 3 vezes superiores do que há um ano atrás. E há um ano atrás as filas eram enormes, como tivemos a oportunidade de ver, principalmente nos noticiosos da TV brasileira. Filas enormes, quilômetros de filas de caminhões.
Um exemplo, no dia 21 de fevereiro último, uma quinta-feira, havia 82 navios esperando para carregar grãos no porto de Paranaguá, ante 31 nesta mesma época do ano anterior. No porto de Santos, por sua vez, havia 59 navios, ante 29 há um ano. O custo médio de sobreestadia de um navio parado, esperando carga, é de $30 por dia. $30 mil por dia, o custo de um navio. Num seminário sobre o tema, operadores relataram que para evitar uma permanência de 45 dias numa fila de espera em Paranaguá, eles assumiram o ônus e decidiram deslocar caminhões para o porto de Rio Grande, no qual as filas estão dimensionadas a uma permanência inferior a 10 dias. Traduzindo o itinerário, após trafegar 2.300 quilômetros do norte de Mato Grosso até Paranaguá, a soja ainda tem de rodar outros 1.100 quilômetros para enfrentar uma fila mais rápida no Rio Grande do Sul. No meio dessa estrada tortuosa, existem ainda os obstáculos referentes à necessidade de novos marcos legais. A chamada medida provisória dos portos é discutida no ambiente de exaustivas negociações. Mais do que nunca, se impõe a votação de novos marcos regulatórios em busca da modernização da logística nacional, notadamente a medida provisória dos portos. Em que pese o estado calamitoso das nossas rodovias, da carência histórica de ferrovias e hidrovias e da falta de armazéns, nossa capacidade de armazenagem equivale a 72% da safra de soja e milho. O mais grave gargalo logístico do país são os portos. Anotei outra reflexão importante oferecida pelo especialista e que os responsáveis pelo planejamento estratégico do governo deveriam ponderar, a despeito do orador desta tribuna ser um parlamentar de oposição. Necessidade urgente de viabilização sistemática da nova logística do norte do país, traduzida no escoamento pelos portos de Itacoatiara, Rio Madeira, Santarém, Amazonas, Marabá, Tocantins, Miritituba, Teles Pires, Tapajós e Vila do Conde, confluência do Amazonas e do Tocantins, no Pará. Na conclusão da pavimentação das rodovias BR-163 e BR-158 e das ferrovias de integração Norte-Sul, Centro-Oeste, Oeste-Leste e Transnordestina. É importante destacar, como nos adverte Marcos Janck, que 60% da produção de grãos está concentrada nos cerrados, os quais serão beneficiados pela nova logística. Atualmente, apenas 14% da produção de grãos é escoada pelos portos do Norte e do Nordeste. Um quadro de dados técnicos relevantes e que transcrevo na íntegra. A viabilização dos novos corredores permitiria exportarmos com navios que transportam 120 mil toneladas de grãos, o dobro da capacidade dos navios Panamax hoje utilizados. Com a futura passagem desses navios pelo Canal do Panamá em 2014, será possível reduzir em pelo menos 20% o frete marítimo para a China, que já responde por 40% da nossa exportação de grãos, além da redução potencial dos fretes terrestres pelo uso de ferrovias e hidrovias. Para concluir, senhor presidente, deixo para reflexão da Casa mais um alerta responsável e desprovido de qualquer matiz partidário. É um alerta de um especialista da matéria, o senhor Marcos Janck. É chegado o momento de ponderar sobre qual seria o mais adequado modelo de inserção do Brasil no agronegócio global de amanhã. No atual sistema, soja e milho são transportados por caminhões, portos obsoletos e navios de baixo calado.
Marco Jang ressalta que o milho e soja servem basicamente para produzir ração para bovinos, suínos e aves, que vão produzir, senhor presidente, a proteína animal consumida por países que estão do outro lado do planeta. Fica a indagação. Não é chegada a hora de repensar as nossas cadeias de suprimento, buscando explorar uma combinação de maior eficiência e valor dos grãos, carnes e lácteos que serão demandados no futuro? Fica a provocação, especialmente às nossas comissões técnicas do Senado, que podem realizar audiências públicas, convocando especialistas para o grande debate da logística agrícola do nosso país. Muito obrigado, senhor presidente.